Fala aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Intratreino. Meu nome é Igor Marques, eu sou triatleta e acadêmico de nutrição. Recebo hoje aqui o Dr. Gustavo Melo, que é ortopedista, traumatologista e médico do esporte. Dr. Gustavo, por favor, se apresente um pouco aí para o pessoal, para saberem, terem uma noção já de mais ou menos o que a gente vai tratar aqui nessa conversa de hoje. Pronto, a gente vai começar aqui um bate-papo sobre os esportes de endurance. Eu já trabalho há alguns anos nessa área, tanto com ciclismo, maratona, corrida de rua, triatlon também. Eu tenho assim a base da ortopedia, que é muito importante. Osso e músculo é a base para os esportes de endurance, movimento. E entrei também na parte da medicina esportiva, como pós-graduação lá no Rio, e depois na nutrologia esportiva em São Paulo. Para a gente conseguir abranger como um todo o atleta de endurance e principalmente o amador, que todos nós somos amadores. O atleta a gente considera aquele que vive do esporte. Então, exatamente, a gente ama o esporte, a gente é um amador esportista. O profissional seria aquele que leva realmente esse esporte como uma forma de profissão, como uma forma como ele leva a vida. Doutor, uma dúvida que é curiosidade minha, o seu interesse pelo esporte, ele antecede a sua entrada, no caso, para a medicina, ou ele foi algo que foi posterior a isso? É até legal de perguntar, assim, desde moleque eu gostava sempre do ciclismo e o colégio da gente empurrava a gente pro futebol, empurrava pro basquete, só tinha essas opções. A cultura aqui de quadra, bola sempre era só muito forte, a educação né? física era basquete, futebol e vôlei, e eu gostava do ciclismo, eu gostava de esporte individual. Então eu sempre pedalei desde moleque, 17 anos eu já fazia pedal de longa distância sozinho, de tênis, na chuva, com bike de ferro. Então eu já tinha esse gosto pelo esporte e a vontade de saber como melhorar. Mas eu não sabia o que eu ia trabalhar. Tanto é que eu comecei indo para engenharia, fiz uns 4 anos e meio de engenharia mecatrônica. Eu não sabia, Doc. Foi. Interessante. Mas desde o tempo que eu fazia engenharia, em paralelo eu fiz engenharia lá na Unifor, em Fortaleza, e lá também tinha educação física com esportes radicais. E lá a gente consegue pegar algumas disciplinas de outros cursos. Então eu fazia engenharia e pegava disciplina também, às vezes, da educação física, esporte radical, pegava um treinamento. Então eu estava no meio disso, sempre com livros, estudando. Fora que lá é outro ambiente, né? Que da forma como aqui o pessoal fomenta muito questão de quadra, bola, lá você tem orla, você tem praia, você tem o pessoal que já está com essa cultura, que já tem essa atmosfera um pouco diferente voltada aí para esportes que são aqueles do outdoors, né? Tipo surf, corrida, ciclismo, natação, caiaque, você vê lá canoagem havaiana também. Lá eu muito forte. Fiz canoagem, fiz o laser, que é um barco à vela, fiz rapel, fiz mergulho, tudo vinculado à faculdade. Tudo isso durante a graduação? Durante a graduação, assim, em paralelo, né? Tá fazendo engenharia em paralelo eu fazia as disciplinas lá opcionais e conseguia acompanhar. Já é uma oportunidade surreal, assim, fenomenal. Com que certeza. A própria oportunidade... Qual era a universidade que você estava cursando? Era a Unifor. Na Unifor. Eu cheguei a conhecer agora... No final do ano passado que eu competi o Ironman 70.3 lá em Fortaleza, eu cheguei a conhecer nos dias seguintes a estrutura lá da Unifor. E realmente gigantesca, é surreal, de pista de atletismo com campo, até estrutura com a piscina de natação padrão lá, olímpico, academia também surreal, imensa, com espaços diferentes para conseguir tratar a especificidade de atletas. O preparo lá realmente eu estava lá nessa época da inauguração da pista de atletismo, eu sou bem antigo, né? Tava revelando a idade. Inaugurando a academia, então sou um dos primeiros alunos da academia. Até um tempo desse ainda tinha a camiseta da Academia Unifor. Show. Então, assim, mas aí eu percebi que o que eu gostava mesmo era de não mexer com a máquina, era mexer com a máquina e corpo humano. Então, assim, abandonei um pouquinho a engenharia e voltei pro Piauí para fazer medicina. O senhor mudou aí do maquinário mecânico pro orgânico, no caso, né? Interessante. E aí, o senhor começou a fazer a questão da ortopedia, depois... assim que se formou, foi ali para buscar a medicina do esporte, através primeiro da nutrologia, né? Foi especialidade relacionada ao esporte? Não, quando eu fiz a ortopedia, foi lá no Rio de Janeiro. Já era voltada para a prática esportiva? Já fazendo a parte de traumatologia esportiva e já acompanhando nos congressos de medicina do esporte. Então, eu digo que o Rio de Janeiro é o celeiro do Brasil para esporte, assim,
porque lá tem também a orla muito grande, os congressos sempre são lá, os times de futebol, que é o que o brasileiro vê como esporte principalmente. E onde você tem uma taxa, é para onde o rio flui em termos de investimento, né? Então tem muita estrutura, tem muito treinamento lá. Então, assim, no hospital que eu trabalhava, o Hospital Federal, tinha o médico do Flamengo, era meu chefe, o médico do Botafogo, o médico do Vasco. Então eu estava em contato com todos os médicos do esporte nacionais, dos times grandes, estavam lá em contato. No mais alto nível sempre. Isso, então a gente tinha um feedback muito legal e em paralelo eles me liberavam dos plantões de cirurgia, alguns, para eu fazer junto à medicina esportiva. Então eu fazia ortopedia e em paralelo eu fazia a medicina do esporte também. Por eles serem médico do esporte, eles me liberavam umas faltazinhas ali, organizavam os plantões para conseguir fazer os dois. Porque eles sabiam como é que era essa questão para conseguir lidar com essas ocupações. Então eu terminei lá no Rio, voltando para o Piauí, já com a ortopedia e a pós-graduação na medicina do esporte. Certo. E muito preparo para conseguir trazer aqui para o Piauí uma especialidade que ela ainda é um pouco inexplorada, né? Você vê aí que vem surgindo muitos profissionais dessa área, você está vendo aí cada vez mais com o advento do Instagram, das mídias sociais, vários médicos se posicionando frente ao esporte, o que é muito positivo, eu considero como positivo, quando feito da forma correta, né? Que é justamente com essas ideias que a gente busca justamente propagar para as pessoas. Falo aí também me incluindo, porque como acadêmico de nutrição, assim que eu concluir meu curso, também vou estar nesse mercado de trabalho, lidando diretamente com os atletas, e também é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é sobre esse cuidado, esse contato de consultório com um paciente que ele é também um atleta. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente das dúvidas mais recorrentes e principalmente como a gente estava falando ali no nosso aquecimento aqui, né, do bate-bola, sobre as queixas das pessoas que chegam ao consultório. Porque em um cenário ideal, onde um médico do esporte, nutricionista esportivo, trabalha dentro de uma equipe esportiva, você tem ali atletas que fazem aquilo da vida. Eles têm tudo metrificado, quantas horas de sono eles dormem por noite, cada grama de alimento que eles consomem já é algo que é planejado para ser executado. O treino deles sempre tem que acontecer em condições mais próximas das ideais possíveis, com o tempo sendo preenchido da forma correta, com a intensidade sendo preenchida também da forma correta. Mas e os pacientes, que nem a gente falou, como nós, atletas amadores? Quais vão ser as especificidades que se encontram no consultório quando a gente lida com esse tipo de paciente? Quais as queixas que o senhor mais recebe, assim, chega no consultório, doutor, eu preciso de X, eu tenho essa necessidade? Assim, primeiramente o atleta amador é a maioria. A gente acha que o nutricionista esportivo, o médico do esporte, ele trabalha só com atletas de alto rendimento. Os próprios médicos às vezes são leigos e acham que o médico do esporte é o médico do futebol, e não é. Então, assim, a gente tenta atuar no amador. Então, a gente quer prevenção, a gente quer longevidade. Então, a gente trabalha principalmente com a população em geral. Então, 90%, 95% dos pacientes são pessoas normais que querem começar a atividade física e depois entrar no esporte. E a demanda é geral nesse sentido. E crescente, né, doutor? Crescente o tempo todo. E agora a mídia está puxando muito, principalmente para a corrida, para o ciclismo também. Então, assim... Aí a queixa maior, a dúvida maior é querer tudo rápido. Então, com as mídias sociais, a ansiedade e os pacientes imediatismo, a pessoa tem que começar a correr num dia, no outro já tem que estar correndo a mesma distância, no mesmo tempo que fulano de tal, ou que se treina. Ou a moda agora, quero emagrecer 5 quilos, já quero marcar minha maratona, já quero ir pro meu Ironman e às vezes o histórico esportivo é nenhum. Então, a pessoa veio do sedentarismo e em poucos meses já quer participar de uma coisa de alto nível. Aí a gente tem que equilibrar os anseios, né? Dizer, o que dá para fazer é isso, vamos passo a passo, porque se você pula caminhos, você retorna, você perde aquela empolgação e aí você... inevitavelmente acaba se frustrando. Acaba se frustrando e aí abandona o esporte, o exercício físico, que é a nossa ideia, manter ele sempre ativo, o paciente... O atleta amador tem que se tratar muito nessa dicotomia, né? Tipo, de conseguir subsidiar a performance para ele, mas também de garantir a longevidade e a qualidade de vida, porque... Nem sempre quando você se aproxima ali, quando vai chegando na minoria, que seriam os atletas profissionais,
a performance esportiva ela se dissocia um pouquinho dessa qualidade de vida, dessa plena saúde, porque os caras estão ali buscando os segundos, buscando os milésimos. A gente até fala que o atleta de alto nível, profissional, de elite, aquele que está em primeiro lugar do pódio, ele não está procurando saúde, ele está procurando alta performance, é o trabalho dele. Então, ele vai ter um preço a ser cobrado lá na frente, um pouco mais de desgaste, alguns riscos maiores, mas é a profissão dele. É algo que ele está disposto a pagar. Isso. E já o atleta amador, aquele que, mesmo amador de alto nível, que quer competir, que gosta, a gente tem que manter a longevidade. Que é ele conseguir ficar até os 50, 60, 80, 90 anos, hoje em dia tem atleta fazendo, e em alto rendimento para cada aquela faixa de idade ali. Então, assim, a longevidade é a base. Então, emagrecer a qualquer custo não é interessante. Você tem que ter uma poupança de massa muscular. Porque nesse caso, esse emagrecimento brusco, ele não vai ser interessante nem para performance e nem para qualidade de vida. Essa ideia que as pessoas têm de que, eu preciso ter esse emagrecimento, eu preciso baixar meu peso, eu preciso estar mais leve, eu preciso estar mais fino, entrar na roupa tal, eu preciso correr uma prova com peso X. Isso já é aqueles que têm um entendimento, mas que nem o senhor falou, por conta dessa brevidade, desse pouco tempo ainda no esporte, as pessoas se veem muito reféns dessas ideias de que, tipo, fulano fez uma prova com ritmo tal e ele tem peso tal, eu preciso desse peso para ter esse rendimento, eu preciso chegar logo, mas aí você não vai ver a composição corporal daquele indivíduo, o VO2 dele, que são métricas que devem ser analisadas. Principalmente o histórico dele, né? Isso, não é legal ele se comparar com o outro, porque muitas vezes o outro tem um histórico esportivo diferente, o outro tem uma rotina de vida que a gente vai mencionar depois diferente, então às vezes o outro cara, ele é solteiro, ele come, dorme e trabalha em um período curto de tempo. Então, ele consegue render diferente. O resto é dedicado a treino, dedicado ao esporte. Então, você tem muitos pacientes que eu recebo, a maioria é advogado, médico, procurador, promotor, tem 2, 3 filhos, tem muitas coisas para fazer. Então, o dia é muito corrido e, ao mesmo tempo, ele tem que praticar o triatlon, que vão demandar 12, 14, 15 horas de treino por semana. Fora os descansos. E fora os descansos, que é importante também, descanso é treino. E aí, você tem que equilibrar esses anseios ali para conseguir organizar melhor, ter um rendimento bom, o melhor possível para ele. E aí, o que eu sempre digo, bater recorde pessoal. Isso é a meta para todo mundo. Então, tá você ser melhor do que você sempre. Já Exatamente. Foi. E aí, se você sempre está sendo melhor do que você, uma hora você é melhor do que o seu vizinho, seu colega. Não é interessante se espelhar imediatamente no cara que está ao seu lado, porque ele tem uma vivência diferente, né? Exatamente, doutor. Muito interessante o senhor ter trazido aí essa questão da melhora pessoal. Sim. Porque dentro do esporte amador, você está hoje alguém melhor do que quem você já foi ontem, é a vitória para o desportista amador. Se colocar ali em uma competição de um alto nível, você me mencionou, muita gente entra no esporte, eu comecei a correr, já estou olhando aqui quando é que eu vou fazer a minha primeira maratona. É possível? Mas é o cenário ideal? Na maioria das vezes, não. Ou pelo menos não da forma como as pessoas enxergam ou querem aplicar. Porque, como você citou, a maratona e o Ironman são duas provas que têm um volume de treino muito grande. E somado à história até para atletas que já possuem um histórico em alguma das modalidades, você misturar, como é o caso do triatlo, colocar outras modalidades, agregar modalidades diferentes de treino dentro de uma mesma semana, muitas vezes dentro de um mesmo dia, 2, 3 sessões de treinamento dentro do mesmo dia, requer muito tempo. Sim. Essa questão das modalidades, cada uma tem sua especificidade de movimento, então vai gerar um estresse muscular maior, um estresse articular maior. Tudo isso tem que ser alinhado também com o descanso e a recuperação, porque do mesmo jeito que um treino é bem feito, a recuperação tem que ser bem feita para conseguir manter essa roda girando, digamos assim. Então, nem o senhor falou, achei muito interessante essa questão de acalmar os ânimos, né? Tipo assim, falar, vamos por partes. Da mesma forma que não se fica bom da noite para o dia, também não se vai conseguir uma prova de volume muito grande em poucos meses de treinamento. Pelo menos para que você consiga fazer essa prova confortável. Porque fazer a prova a qualquer custo é uma coisa. E fazer a prova se divertindo, tendo uma performance legal, que é realmente o que o esporte tem de melhor, é outra dinâmica completamente diferente, que requer uma preparação diferente, uma periodização,
uma conversa bem interdisciplinar entre médico, nutricionista, treinador, fisioterapeuta, psicólogo, cardiologista, toda essa gama de profissionais alinhados é o que vai realmente conseguir colocar aí o atleta amador no melhor desempenho dele e na capacidade para conseguir performar da forma como ele quer e da melhor forma possível, até em uma prova dessa natureza. Então, doutor, vamos falar agora sobre ambiente, né? Sobre o ambiente de cada um dos pacientes, que a gente estava falando um pouco sobre a questão de paciente que chega até o consultório. Sim. Aí a gente tem o cenário do atleta profissional, seria aquele mais dedicado, aquele que tem mais tempo para a prática esportiva, e os atletas amadores, que é a grande esmagadora maioria. Quais o senhor considera algumas das perguntas-chave para serem feitas no consultório quando se trata com um paciente que é desportista? Nesse caso, a gente pensando em ambiente, a gente tem que analisar o paciente como um todo, não como um ponto específico como a medicina fazia antigamente, analisar a doença do paciente. Não, a gente tem que analisar o paciente. Se a gente analisa o paciente, a gente tem que ver rotina de trabalho, rotina de família, tem que ver como é que está o sono, alimentação, treino, e combinando tudo isso você vai conseguir montar uma estratégia adequada e ver principalmente o ambiente que ele vive, que a gente chama na medicina de fenótipo, é aquilo que veio de fora que vai interferir no seu corpo. O genótipo é aquilo que já vem de nascença, é a herança que você tem dos seus familiares. Isso você não pode mudar tanto, mas você pode melhorar um pouco. Já o fenótipo é facilmente mudável, então se você está num ambiente obesogênico, que é um ambiente que vai lhe causar uma obesidade, seus amigos no final de semana lhe chamam para comer pizza sempre, lhe chamam para tomar cerveja sempre, então você vai ter um ciclo de amizades que vai lhe levar para um ambiente obesogênico, que é para ficar mais obeso. Um ambiente alcoolista também, como eu mencionei, para beber, isso lhe dá baixa de performance no dia a dia, baixa de performance no trabalho, porque performance não é só no esporte, performance é você ser melhor sempre, né? Conseguir fazer alguma coisa diferente constantemente e atingir novos objetivos, novos desafios. Então, assim, o que eu vejo como principal é entender que pessoa é aquela que está na sua frente. Entender quantos filhos tem, se o filho dorme na mesma cama, se tem um cachorro dentro do quarto, que são detalhes pequenos, mas imagina um filho pequeno de 1, 2 anos que dorme na mesma cama no meio do casal. Ele nunca vai ter um sono tranquilo. E isso é um fator que ele acha que com suplemento pode resolver, mas às vezes uma maneira de ajustar aquela rotina familiar já pode dar uma melhorada. Ou o paciente que fica com trabalho em casa à noite, leva o notebook para dentro do quarto e fica até meia-noite mexendo. Então você está com luz azul visível atrapalhando seu ciclo circadiano. Uma taxa de cortisol que vai ser mais elevada. Cortisol lá em cima, então você vai ter um sono leve com baixo ciclo de sono profundo e isso não recupera. Então, assim, são detalhes pequenos que eu tiro na conversa, é uma conversa investigativa. É um médico que está sendo um detetive naquele momento ali para descobrir quais pontos fora da medicina geral que a gente pode mexer, e aí ajustando tudo isso a gente entra com suplemento, medicamento, aquilo que o paciente veio procurar, mas ele não percebe que tem mais coisas que são fatores mais influentes. Seria muito o estudo da dinâmica comportamental do paciente. Isso. Você falou aí, e é muito interessante a gente reforçar o pessoal que está ouvindo em casa, da questão dos ambientes obesogênicos, porque muitas vezes o que vem à cabeça das pessoas quando se trata de um ambiente obesogênico é muito tipo assim, é porque são aqueles amigos que estão me chamando para ir no McDonald's, ou então para comer uma pizza direto. Só que muitas vezes ele está mascarado, que a pessoa não consegue ver a questão da densidade energética de alguns alimentos. Densidade energética seria o quanto de caloria existe em uma determinada quantidade de um alimento. Digamos que, por exemplo, o arroz, então o cuscuz de arroz, ele seria um alimento que ele tem uma baixa densidade calórica comparado a, por exemplo, um amendoim. A pessoa às vezes ali acha que vou sair para trocar uma ideia, para conversar com os amigos, tomar só uma cervejinha, mas acompanhando essa cerveja a gente vai comprar um saquinho de amendoim torrado para ir beliscando. Pessoal, a quantidade de caloria que se tem, caloria e sódio também, mas aí já é outra questão. Se tem num saquinho de amendoim daquele ali, é absurda para uma refeição, para um momento ali, para um momento em que você está com os amigos, consumir aquela quantidade de caloria fora as outras refeições que você vai fazer no dia,
para uma pessoa que busca um processo de emagrecimento ou manter aí a composição corporal, é algo que não é interessante. E muitas vezes, por falta de informação, pode ser um ambiente que vai se perpetuando, que vai se repetindo com o passar das semanas, e depois o paciente chega, doutor, eu estou fazendo tudo que você me passou, mas não estou conseguindo o resultado que eu esperava. Aí não, você está fazendo exatamente tudo, você está comendo aquilo que está no seu plano dietético, está fazendo todos os treinos. Toda vez ou outra eu saio ali com meus amigos, mas só que a gente só belisca uma coisinha ou outra, mas não dá nada não. O que é que você belisca? A gente come ali um torresminho, ou então um amendoim, aí pronto. Vem numa conversa dessa, é nessa natureza que isso foi falando. Interessante falar principalmente do amendoim, do arroz, que são exemplos muito interessantes, assim, que chegam direto para mim no consultório. Já comecei por conta própria a minha dieta, já cortei até o arroz. Esse cortei até o arroz eu recebo quase todo dia. É claro, o arroz e o pão são os primeiros que morrem logo. Acabou o arroz e o pão, eu vou emagrecer. E o amendoim, se você imaginar, sem dar valores de caloria e tudo, um punhado de amendoim às vezes equivale a um prato de arroz. Um prato dos grandes. Dos grandes. Então, assim, se você pensa no arroz e no feijão, você já tem grande parte dos aminoácidos que você precisa para a sua composição corporal, para recuperar músculo. Você coloca ali mais uma proteína, então você tem um prato básico do brasileiro que vai lhe dar todos os aminoácidos essenciais completo. E muitas vezes você não percebe que está trocando a mesma caloria por um punhado de amendoim, que por é um Big Mac. Nutricionalmente mais pobre. Pobre, assim. Fui até recentemente com sobrinho da minha esposa lá no McDonald's, acho que estava com 10 anos que eu não entrava no McDonald's. E tive a curiosidade de ver lá a relação de calorias dos sanduíches, do combo, do shake e tudo. É assombroso, né, doutor? Caramba, quando eu vi ali um Big Mac tinha 500 calorias, o milkshake tinha aproximadamente umas 400 e a batatinha mais umas 300. Então, assim, numa refeição que as crianças estavam comendo, que os adultos também estavam comendo, você já tinha 1.500 calorias num kitzinho básico que você come e não enche a barriga. Às vezes que é mais da metade do consumo calórico que é recomendado para um indivíduo adulto. Para um indivíduo da idade do adulto ali, daquela peso ali. Então, assim, 1.500 calorias dá 3 pratos de almoço completo ali. Completos. E com um teor bem maior de proteínas, nutrientes, fibras que lá no lanche daquele não tem você fibra, não encontra. Ultraprocessado não tem preocupação dessas empresas que vendem, comercializam esses alimentos ultraprocessados, geralmente é um teor menor de fibra e um teor bem maior de gorduras, que eles até injetam na própria carne ali, naquele material do hambúrguer deles, eles colocam gordura vegetal para conseguir aumentar o teor de palatabilidade, para deixar aquele lanche mais gostoso, mais até visualmente sedutor, porque a carne fica mais brilhante por conta dessa gordura. E isso gera uma resposta de prazer muito rápida no indivíduo que faz o consumo, e ele, por não ter a saciedade, porque você tem pouca proteína, você tem pouca fibra, ele logo já vai querer de novo. E é aí que eles conseguem perpetuar essa estratégia de mercado deles. Isso é interessante falar. Uma das especializações a mais que eu fiz foi obesidade comportamental alimentar na Unicamp, e a gente conversava muito sobre isso, da combinação do gordura com o sal e o açúcar na proporção correta nos multiprocessados, no fast food, que isso libera hormônios do prazer, então você tem uma sensação de prazer quando você come aquele alimento. Interessante. E aí o paciente ansioso, o paciente obeso, ele sempre procura aquele perfil de alimento, porque a indústria alimentícia já fez uma combinação correta para lhe dar aquele prazer. Ele fez cada um deles na medida certa. Na medida certa ali. Aquele sal, cortar o açúcar na hora certa e já deixar aquele gostinho de quero mais, digamos assim, né? O que eles procuram é isso aí. Mas eu sempre prezo que a gente não precisa ser radical. Então, assim, de vez em quando eu como um hambúrguer, como uma pizza também. Mas o meu ambiente é 7 dias por semana fazendo exercício físico. Então, você tem aquela recompensa de ter uma vida social. E seria ali 10% ou menos, ou 80-20 pelo menos, 80% saudável, e baseado com 20 na periodização, como eu até falo às vezes para algumas pessoas, eu cheguei a falar numa palestra que eu ministrei no Camp RP, que os meus pratos que eu coloco lá no Instagram costumam gerar alguma comoção, né? E eu falo assim, pessoal, é porque é uma questão de, tipo assim, você tem alguns dias que requerem um superávit calórico, porque isso é natural que numa periodização você tenha dias que são mais fáceis, ali você faz treinos menores com a intensidade menor, e dias que eu sei que vão ser muito difíceis de passar, que vão ser dias onde eu vou ter treinos que vão ser longos, intensos e extremamente extenuantes.
Então, o que eu puder me abastecer extra na véspera ou até mesmo no pós de um treino desse, vai ser inclusive estratégico para conseguir manter o meu corpo performando. Sim. Porque até ontem na sua palestra lá no workshop, achei muito interessante, que é até uma fala que eu já tinha alinhado com o Adael, que é nutricionista, que o pós-treino de cada sessão é também o pré-treino da sessão seguinte. Isso não necessariamente para indivíduo que pratica muito esporte como eu, que você está ali. Hoje eu fiz um treino de ciclismo, cheguei em casa só para buscar minhas coisas, comi ali uma baguete de pão branco pequena com um pedacinho de tomate, alface e um presunto para aumentar um pouquinho o sódio, porque logo em seguida eu já fui para o treino de natação. Não só nesses casos onde os treinos são consecutivos, mas você fazer um pós-treino bem feito para uma sessão de treino já vai deixar seu corpo recuperado e apto a estar realizando uma atividade física em seguida. Sim. E é até legal falar desses termos que tu mencionou, para quem não entende tanto, assim, a periodização seria como você distribui o seu treinamento. Então, o treinador vai distribuir, eu quero fazer uma maratona daqui a 3 meses, ele vai fazer uma periodização de macrociclo, né, que é visto de cima, os meses, depois os mesociclos, que são as fases, a base, o período específico, o polimento depois, geralmente, e os microciclos são os dias, né? Então, essa divisão de como vai ser seu treino, isso é importante também para a nutrição esportiva, para a medicina do esporte, porque se o paciente chega no início, que a gente chama da base, ele tem mais espaço para entrar com alimentos diferentes, ele tem mais espaço para reduzir a ingestão calórica, comer menos. Conseguir testar estratégias. Emagrecer um pouco nessa fase ali. Se o profissional não entende de treinamento esportivo, ele pode colocar o paciente para emagrecer num período que ele vai ter uma intensidade de treino maior. Isso vai prejudicar ele. Tudo. Vai deixar ele rendendo menos no treino. Ele vai ficar durante os dias mais estressado, cansado, vai ter dificuldade de performar como pai, como funcionário, Sim. como empresário, que seja. Vai prejudicar todas as outras nuances aí da vida dele. E, doutor, também nessa questão da periodização, que até foi um ponto que a gente já tocou, na interdisciplinaridade. Sim. Que você tem uma equipe associada a um atleta amador, que para muita gente, fulano tem um acompanhamento de não sei quantas pessoas, porque ele é atleta profissional, mas só que o ideal é que para um indivíduo que pratica esporte e que quer levar aquilo com alguma seriedade, é que esse acompanhamento seja feito, como você falou, com a visão macro ali daquele atleta. De tudo. Que você trabalhar com um momento onde é preciso construir condicionamento aeróbico para esse indivíduo, mas você também tem que trabalhar a força anaeróbica dele, às vezes individualmente, alguns membros, questão de glúteo, quadril, força dos braços, força do core, que é o que vai segurar toda a máquina durante o exercício. E ao mesmo tempo você tem que intercalar treinos longos com treinos intervalados, com treinos de intensidade crescente, com treinos regenerativos. Para fazer isso, o atleta sozinho, principalmente se ele for amador, ele já tem toda uma outra vida que ele tem que tomar de conta. Então, para fazer esses cálculos dessa periodização, é favorável, até recomendado que ele deixe para um profissional que é especializado naquilo, que é uma pessoa que já demanda o tempo dela, que já faz aquilo profissionalmente. E assim, como tu mesmo mencionou ali, a gente tem nomenclatura diferente, porque são treinos diferentes. Isso, são treinos o amador, às vezes ele quer correr 5 km, ele vai correr todo dia 2 km. Então, dias alternados, ele vai correr 5, 5, 5, 5. Então, ele vai repetir todos os dias treino forte. Ou muito forte, ou muito leve, confortável. E quando você quer evoluir, o corpo é muito facilmente adaptável. Então, você tem que gerar estímulo novo. É por isso que o treinador monta esses treinos, certo? Um treino longo, numa quantidade de batimentos mais baixa, um treino de estímulo mais forte, que a gente chama para VO2, né? Isso. Então, assim, você vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória num treino, no outro treino você melhora a musculatura. A musculatura vai melhorar como? Vai chegar mais vasos, a gente chama vascularização periférica. Então, vai chegar mais sangue naquele seu músculo. Por isso que você não compra performance imediatamente. Então, você precisa de alguns meses para conseguir fazer esse processo, para os vasos sanguíneos chegarem mais perifericamente no músculo e você ter uma performance maior. E, ao mesmo tempo, você cria novas mitocôndrias, que são organelas celulares, que são os pequenos motores que geram energia no corpo ali. Energia. E aí, quando você treina, fazendo aquela periodização, fazendo aqueles treinos diferentes em dias alternados, que o treinador monta certinho para cada pessoa,
você tem todas essas melhoras. E sem falar também do cardiorrespiratório, né? Expansão pulmonar, adaptação cardiológica. Então, são vários detalhes que, se você repetir o mesmo treino, você não consegue. Senão, o carteiro era o melhor maratonista, porque ele está correndo, caminhando todo dia em movimento. Então, a gente tem que ter o profissional para poder ajudar se você quer uma melhora. Interessante a gente ressaltar nessa questão das adaptações fisiológicas, que por serem diferentes, cada tipo de treino desses gera uma adaptação fisiológica diferente. E por que é tão interessante e necessário intercalar essas sessões de treino, esses tipos de treino? Porque, digamos que na segunda-feira eu fiz ali um treino regenerativo, que é aquele com a frequência cardíaca mais baixa, o ritmo mais controlado. Esse tipo de treino, ele busca melhorar minha capacidade aeróbica, que seria justamente a biogênese mitocondrial, que é o aumento da quantidade dessas mitocôndrias, e também do meu corpo conseguir trabalhar em um determinado rendimento, tendo a frequência cardíaca mais baixa. Isso melhora a longo prazo a minha eficiência de corrida, porque se eu consigo correr um pouco mais devagar com a frequência cardíaca baixa, isso vai meio que acostumar o meu corpo, e essa biogênese mitocondrial também vai subsidiar isso. Eu vou conseguir aos poucos aumentar o ritmo que eu consigo sustentar essa frequência cardíaca mais baixa. O meu corpo vai conseguindo bombear a mesma quantidade de sangue, só que esse sangue ele alcança uma perfusão maior, eu tenho um rendimento maior por conta da oxigenação que esse sangue está causando. Já na sessão de treino intervalado, que busca aumentar a oxigenação máxima do meu sangue, aí já é uma dinâmica diferente. A gente está querendo aumentar a velocidade máxima que o meu corpo consegue alcançar e sustentar. Porque aí já é diferente de uma sessão de sprint, que seria ali onde você está buscando puramente a força anaeróbica, que é aquela que o músculo realiza sem necessariamente ter o uso de oxigênio, e o foco é literalmente aumentar a sua capacidade de velocidade máxima. Eu preciso ali de em alguns segundos fazer uma explosão muscular para alcançar a velocidade máxima e ter esse tipo de adaptação. É interessante fazer a rotação entre essas sessões, essas modalidades de treino, porque cada uma delas vai demandar uma recuperação específica. Eu preciso de um tempo específico para recuperar as vias aeróbicas que eu estimulei no treino da segunda-feira. Depois eu preciso de outro período específico para recuperar a minha musculatura da sessão de treino mais forte, que seria ali a da quarta-feira, como geralmente é periodizado, que é quando ocorre o treino intervalado. E digamos que no treino de sábado é quando acontece geralmente o treino longo de bicicleta, ou então de corrida, que é onde justamente você busca fazer um ritmo ali um pouco beirando ao desconforto, mas que você consiga sustentar aquele ritmo por um período maior de tempo. Cada uma dessas sessões vai ter suas demandas individualizadas de recuperação, e é nesses ciclos de recuperação e depois de desgaste que a gente vai conseguindo construir a performance. É fazendo essas alternâncias e, claro, subsidiando tudo isso com um meio ambiente, no caso, que favoreça essa recuperação e que permita também essa manutenção da rotina de treinos e, é claro, o fornecimento do combustível adequado para tal. E essa recuperação, como tu mesmo mencionou, de um dia para o outro, um treino específico, é importante, está tudo calculado, planejado pelo treinador, e ao mesmo tempo ele planeja a recuperação entre semanas. Então, às vezes, o treino tem uma proporção 3:1, então são 3 semanas intensas para uma semana mais fraca, de menor intensidade ou menor volume. E às vezes o aluno não entende. Eu estou fazendo esse final de semana 20 km, no próximo eu estou com 24, no outro eu estou com 26. Do nada, no terceiro final de semana, caiu para 12. Aí ele, poxa, o treinador diminuiu. Tá desacreditando. Pô, eu já estava indo lá para cima. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente não entende e o treinador vai fazer isso bem feito. E a gente tem que seguir, tem que confiar naquele treinador que a gente escolheu, porque é uma ciência bem complexa, o treinamento esportivo. E o nutricionista esportivo, o médico que acompanha, tem que entender também para poder saber em qual momento o paciente está, para saber se aquele cansaço dele veio do treino, veio da vida social, veio do trabalho, e aí saber aplicar melhor tratamento, melhor conduta. Que às vezes, digamos que um atleta que é ali novato, está se preparando para correr sua primeira maratona, está fazendo um ciclo de maratona ali de alguns meses, quando está chegando pertinho da prova, o treinador pega e tira o volume dele. Sim. Aí ele fica sem entender. Mas treinador, tava fazendo treino forte ali, tava correndo 32, 33 quilômetros, já você me colocou um treino aí de 12, 16, que isso, eu consigo mais, eu posso mais. Aí o treinador fala,
calma que você vai sentir a diferença, que é a fase que o pessoal chama de tapering, né? Quando você está chegando polimento. no final aí de uma preparação, de um ciclo para correr uma prova maior, que requer uma preparação, é esse taper, que é a fase do polimento. A gente aborda ela aqui rapidinho, é basicamente quando o seu corpo ele tá já vindo de uma sobrecarga crescente de treinamento, de volume, de intensidade, e nessa última semana, a depender da prova, pode ser uma semana e meia ali, os últimos 8, 10 dias, o treinador, junto com o nutricionista, vão diminuir um pouco, pelo menos primeiro a intensidade dos treinos, depois um pouco o volume, enquanto aumenta-se o quê? Taxa de descanso, aumenta-se o consumo calórico e, em alguns casos, a depender, claro, do ambiente onde vai ser disputada a prova, a hidratação. Esse cálculo tem que ser feito pelo médico do esporte, pelo nutricionista. E também as estratégias de recuperação. Sim. E essas aí, a primeira delas vai ser o sono, até a depender dos casos, a fisioterapia esportiva, tratamento às vezes com psicólogo, porque a ansiedade, quando se aproxima uma prova importante, ela também é um fator crucial, pode às vezes prejudicar esse sono que é para estar sendo olhado com tanta preciosidade nesse momento. Lembro até que na véspera da minha última competição grande, que foi o Ironman 70.3 de Aracaju, todos os dias o meu treinador mandava mensagem, falava assim: "Ei, Igão, dormiu bem?" Dormiu bem. Aí assim, dormi, professor, hoje deu certo. Aí ele, beleza, vai pra casa cedo, dorme cedo e amanhã não acorda muito cedo, tranquilo. Que geralmente ele, durante a rotina de treinamento, tava chegando em casa umas 8 e pouco da noite para umas 9, 9h30 já tá dormindo. Só que às 4h15, 4h20 já tava de pé todos os dias. Nessa última semana, eu me esforçava a fazer das tripas coração para resolver tudo que eu precisava e tá em casa 7 horas, para se desse 7h30 eu já tava dormindo. E acordar no outro dia, ali 5 horas que eu já acordava... Isso? Quase. Eu me esforçava, mas chegava ali, ia dormir umas 8h30. Não, eu consegui iniciar o sono. 9 horas, isso. Porque nessa questão, eu até que não tenho muito problema. Porque, como eu disse, você vem de uma carga de cansaço tão grande, a carga de treino tão forte, seu corpo ele já tá inflamado, né? Você precisa justamente desse período para conseguir relaxar. Eu não tinha problema nenhum de pegar no sono. Nesse termo de ansiedade pré-prova, até na véspera da competição, rapaz, o que tinha que fazer já tá feito, vamos mesmo pra... Mas isso é legal de falar, assim, tu é um caso raro ali, de não ter ansiedade pré-prova, tem outras pessoas sim, mas é bastante comum você ter ansiedade pré-prova. Prejudica o sono, causa taquicardia, e essa questão da taquicardia, por exemplo, que é um dos fatores, né, já vai alterar a quantidade de caloria que o indivíduo consome no dia. Mas principalmente, assim, não se preocupar tanto com a noite anterior à prova. Você já tem que imaginar que aquela noite anterior vai ser uma noite de ansiedade e você vai dormir menos. Então, eu sempre projeto como noite de recuperação a noite de 2 dias antes. Então, a prova vai ser no domingo, você tem que dormir bem de sexta para sábado. Porque o sábado... Mais do que de sábado para domingo, já é uma que você pôs meio que a perder ali, né? Então, se você dormiu bem de sexta para sábado, ok. Então, sábado para domingo, se você dormiu mal, não tem problema, porque na prova, na maioria das vezes, você vai render bem. Eu lembro das maratonas que eu fiz ano passado, fiz 3 maratonas, nenhuma delas eu consegui dormir 7 horas de sono, que é o que eu faço normalmente. Normalmente eu durmo 7h30, 8, às vezes até um pouquinho mais quando dá. Porque você tá num ambiente diferente, às vezes em outro país. Você não tá na sua cama, você tá num hotel ali, você não tem, às vezes tem um barulho do trânsito, do hotel que tá próximo de um ambiente movimentado. Você está ansioso para saber se o horário vai dar certo para você acordar, para pegar um Uber, para chegar no local de prova. Então é muita coisa, muito planejamento. Tem e a muitas cabeça, variáveis ali naquele momento. Você fica com o pensamento acelerado antes de dormir e isso requer que você tenha um pouquinho de paciência, mesmo que não durma bem, vá no outro dia que vai dar certo. Esse é o menor dos fatores, se você dormiu bem no restante da semana. A tranquilidade de que o trabalho está bem feito já, né? Que muitas vezes o que desperta o ânimo... Que até, pronto, outra coisa interessante de falar no polimento, que é quando ele não ocorre da forma mais ideal, né? Que é aquela que o atleta fala, eu não estou me sentindo preparado, eu ainda preciso fazer um treino pesado essa semana, eu sinto que esse último treino aqui é aquele que vai salvar a minha prova. Muito pelo contrário, né, doutor? Eu recebo muito paciente que quer fazer fortalecimento na semana da prova,
quer fazer musculação em alto grau ali, mais intensificada 2 semanas antes. Então, assim, geralmente a resposta fisiológica a um treino de força, ela vai cair em torno de 10 dias depois. Então, se você está na semana de prova e você faz um treino de força, ele não vai ter benefício no dia da prova. Ele pode ter mais chance de ter malefício. Exatamente. Porque ele vai ter uma lesão muscular, que faz parte do processo de adaptação, e isso ainda pode estar em recuperação no dia da prova. Então, o cálculo do planejamento para a prova, que é o polimento, que você bem mencionou, ele é para cair o ápice da sua performance no dia da prova, naquela semana ali. Ela fica em torno de 3 semanas, então, assim, uma semana antes, uma semana depois, você está na média do seu ápice ali. E se você faz qualquer coisa a mais achando que vai melhorar, você pode ter um passo atrás ali. Então, você tem que estar bastante recuperado. Eu até sempre digo assim, qual uma métrica legal de você pensar como fortalecimento para a prova? Então, se você faz 3 dias de fortalecimento, com 3 semanas, com 2 você baixa para 2. Com 1 semana você faz só um bem leve ou nenhum. Então, é o mais prático de você pensar. O ideal é ter o treinador lhe orientando, mas seria uma ideia prática ali. Que é seguir nessa lógica de que vai chegando perto da data da prova, você vai reduzindo ali o volume de algumas atividades. No nosso tempo de vestibular, chegou 2 dias antes da prova, não adianta estudar mais não. Pronto, Quem aprendeu, aprendeu. Doutor, o senhor leu meus pensamentos, que eu ia falar justamente disso agora. Eu tenho vários amigos no momento que eles são mentores, professores para a questão de vestibular. Inclusive, eles me chamaram nas proximidades do Enem para dar uma palavrinha com o pessoal lá, com os alunos, principalmente a galera do Dom Barreto. E foi uma das coisas que eu mais bati na tecla com eles, foi a de que, tanto na preparação para um evento esportivo, quanto para uma prova, um concurso, seja o Enem, seja uma prova da OAB, que seja, a preparação ela é feita ao longo de semanas e meses. Ou até de anos. Ou até de anos, em muitos casos. Sim. Quando você chega na última semana, ali na última quinzena, nos últimos 10 dias, não é o momento para buscar exageros, para buscar as maiores sessões de treino, ou então fazer a maior quantidade de questões. Já é para acontecer, já é para você ter um volume acumulado. E buscar essa estratégia de querer tirar o atraso ali na última hora, ela tanto não vai lhe ajudar, quanto na maioria dos casos ela vai prejudicar o seu rendimento final, porque isso aí vai pegar o seu corpo no momento onde ele já está mais estressado fisiologicamente, que é quando a pessoa tende a estar dormindo um pouquinho pior. Sim. Se for para um evento físico, ela já está com a musculatura mais estressada. Se for para uma prova, um concurso, você já está, digamos, com a cabeça mais cheia. E ali está se aproximando do momento de você colocar em prática aquilo que você treinou, aquilo que você ensaiou. As provas, os treinos, os simulados que você fez, tudo aquilo ali foi um ensaio para que no dia você tenha a consciência tranquila e possa fazer aquilo que você premeditou, aquilo que já foi ensaiado, aquilo que já foi treinado. Por isso que não vai ser a melhor opção querer compensar tudo isso ali nos momentos finais. E até pensando fisiologicamente, assim, quando você vira à noite, nos últimos dias pré-prova, falando na parte mental, a capacidade de fixação do conhecimento, ela cai muito. Chega a cair 30%, 40% ali de capacidade de fixação. O que seria? Você virar à noite estudando, você acha que vai fixar tudo aquilo que você virou durante a noite, só que você dormiu mal ou não dormiu e você não vai progredir. Então, assim, essa última semana, os últimos dias, realmente tem que ser de descanso, tanto para fixar o conhecimento, no caso de uma prova mental, como numa prova física, para recuperar a musculatura e até para, no caso da prova física, ao máximo, captar glicogênio, que é o seu principal fonte de reserva energética ali, abastecer os tanques, tanto músculo, fígado, tudo mais ali, para conseguir estar bem no dia da prova. Certinho. E, então, doutor, a gente vê que, falando de estudo, falando de performance esportiva, muito se fala sobre aquelas coisas específicas. Quero uma suplementação X, quero um remédio X, quero tomar aí. Hoje em dia o pessoal está falando para essa questão até que a gente falou de cognição, de muita suplementação com extrato de fungos. Tem gente falando que a solução para suplementar para melhorar a cognição é a creatina, mas aí os estudos onde encontro. Muito mais a gente ganha fazendo simples do que buscando essas estratégias mais específicas, avançadas, Sim. que em muitos casos também são mais onerosas, mas que tem gente que faz publicidade em cima porque fala, tipo assim, o pessoal quer uma solução. Isso aqui muda alguma coisa, então serve de solução para alguns, é o que eu vou
é passar como que o senhor enxerga essa dinâmica hoje no consultório, de quem chega querendo um milagre para o seu problema. A gente chama de uma solução simples para um problema complexo. Então, você querer a pílula milagrosa que vai resolver todos os seus problemas e muitas vezes é um problema específico. Eu tenho cãibra, eu quero a cápsula de sal que vai resolver. Eu quero estudar mais, eu quero aquele suplemento que a gente chama de nootrópico, né, que vai melhorar a capacidade mental, para também resolver. E muitas vezes o básico bem feito resolve muito mais do que aquele detalhe, aquele mínimo suplemento. Mas a gente consegue gerenciar tudo, melhorar o básico, que a gente sempre mencionou desde o começo da conversa, treino, alimentação, sono, e a partir daquilo está tudo resolvido, aí a gente coloca alguns pontos, alguns suplementos que estão em nível de evidência mais elevado, tá? Porque ele já vem para somar, não vai ser para somar, resolver o problema, vai ser para que, eu estou conseguindo dar conta disso aqui que eu me propus a fazer, Sim. Agora eu quero ir além, eu preciso desse subsídio, eu quero essa ajuda para conseguir ir além nessas atividades. Aí o suplemento ele tem a sua valia. O suplemento, a medicação vai ter a sua indicação já com a base resolvida. E tem que analisar bastante quais suplementos, porque o marketing está ali, as lojas, as fábricas, então tem muita coisa. Então teve o ápice do BCAA, hoje em dia não se usa mais, teve o ápice da glutamina, hoje em dia também quase não se usa, e ainda está no mercado por aí. Então assim, tem que saber qual suplemento funciona e para que ele funciona e para quem ele vai funcionar. E qual momento também. Então, assim, é muito detalhe do que simplesmente comecei a treinar, vou logo na loja e vou comprar tudo que tiver lá que eu achar interessante. Whey, creatina, pré-treino. Chega em casa com R$500 de suplemento e preferiu não pagar o profissional para lhe orientar. Às vezes você paga o profissional, ele vai lhe gerenciar tudo que você vai gastar até menos. Para você não precisar gastar. Talvez você gaste bem menos com o suplemento e consiga render até mais. E ainda tem a questão da educação, né? Que você está pagando ali para ter uma orientação, mas que a gente está tratando aqui, o bom profissional da saúde, ele tem que ser um educador em saúde. Sim. Que é o que eu percebo no ambiente acadêmico, no caso eu estou mais recente nesse ambiente do que o senhor, mas que é algo que eu sempre tento trazer quando eu participo de algum simpósio, de alguma apresentação, é sempre em retratar o nosso papel enquanto educadores em saúde. Porque é um trabalho que ele requer muita energia da nossa parte também. Porque ter que combater um aparelhozinho desse aqui, que está ali 24 horas por dia na mão de cada indivíduo, bombardeando eles com informações. Com rolagem infinita, né? Que você não sai dali. Scrollando, que a galera chama. O pessoal vai só ali pegando informação, falando, suplemento tal faz mal, suplemento tal faz bem, alimento tal faz mal, alimento tal faz bem. As pessoas se veem perdidas aí. É até interessante falar disso, que a gente chama de terrorismo nutricional, foi o nome criado, né? Que aí, muito tempo atrás, o terrorismo era com ovo, depois foi com a manteiga, a margarina, hoje em dia foi pro leite, pro trigo, e cada ano vai surgindo uma coisa nova. Cada ano vai surgindo uma coisa nova. E também tem alguns setores onde eu já fui olhar, eu não tenho TikTok, mas eu vejo às vezes no YouTube, alguns criadores de conteúdo que pegam vídeos do TikTok pra falar, tipo assim, olha, galera, olha esse absurdo aqui, olha esse aqui que tá acontecendo. Tem pessoas, alguns formados, outros não em nutrição, que colocam, às vezes é literalmente para conseguir o engajamento. Isso. Ele pega algum estudo, que às vezes é um relato de caso, para falar, tipo, pessoal, estudos afirmam que tal e tal e tal. Aí lá os comentários vai estar cheio de gente a favor, gente contra, gente dizendo que isso não tem nada a ver, gente dizendo que é um absurdo, gente dizendo que a avó dele comeu aquilo ali e morreu. Isso aí, qual o intuito? O intuito é nenhum. É literalmente de deixar as pessoas discutindo lá nos comentários para que isso aumente a quantidade de comentários e o perfil daquela pessoa que publicou cresça, seja entregue para mais pessoas. E pronto. Isso aí é muitas vezes mascarado de ciência. Às vezes alguns profissionais nutricionistas são tipo assim, o seu corpo está inflamado. Isso porque a pessoa não está dormindo bem, não está... Não só relaxando, não está praticando atividade física. Aí fala assim, vamos fazer aqui um protocolo detox, vamos tirar a inflamação do seu corpo. Comida anti-inflamatória. Vamos fazer uma dieta anti-inflamatória, você vai tirar comida tal, comida tal, comida tal e comida tal. Somado a isso, tipo assim, nas entrelinhas, você vai começar a praticar uma atividade física regularmente.
Aí você vai ver como tirar esse alimento, vai lhe desinflamar, tá? Sempre é uma narrativa que eu considero um pouco cômica, porque ela é muito bem disfarçada de ciência. Sim. Ela parece um método científico, parece que, nós temos aqui a hipótese, que é, você pode desinflamar se tirar esse alimento. Aí qual vai ser a intervenção? Vai ser tirar o alimento, vai ser aumentar a sua qualidade de sono, vai ser tomar o suplemento X da marca Y e fazer o exercício físico. Aí a pessoa vai lá, se sente melhor. Aí, não falei que tirar o alimento tal ia resolver todos os seus problemas. Sempre está muito bem mascarado. Mas isso não é de agora, né? Essa pseudociência, aquele fácil, simples que resolve, isso vem dos avós da gente, tudo é cultural e vai continuar seguindo. Eu lembro que quando criança que está gripado, tomava mel com limão, aí botava gengibre, botava uma mistura ali, que hoje em dia ainda tem no interior, chama de lambedor, né? Lambedor misto. Então, assim, essas misturas que ainda tem nas cidades pequenas, no interior, que teve na minha infância, era com aquela ideia de que em 5 dias você vai ficar bom da gripe. Só que pela medicina, a maioria dos resfriados, das gripes simples, elas vão se resolver por 5 dias. Se você beber água ou se você beber água com limão e gengibre. Se você tomar vitamina C depois de gripado, tomar ela passa vitamina em 5 C, dias. tomar Se não tomar, ela zinco, passa também. então assim, aquele problema vai se resolver por conta própria, seu corpo vai dar conta. Quando a gente fala da inflamação, é a mesma coisa. A inflamação faz parte da vida do ser humano, faz parte do corpo humano. A gente precisa dessa alternância entre o grau de inflamação e depois a recuperação. A gente vai ter sempre algum tipo de inflamação, que isso é benéfico para o corpo. Uma inflamação em alto grau ou em baixo grau no obeso crônico, essa é ruim. Mas um alimento que vai lhe causar inflamação ou um alimento que vai detoxificar, que a proposta seria essa, vai limpar o fígado, vai limpar o rim, não existe. Que é o contrário, é o rim e o fígado são máquinas já, entre aspas, ali, que já tem o seu papel bem feito, que não precisa você botar uma couve ou um suco detox que vai fazer a função. Os desintoxicantes do nosso corpo, e as pessoas querem atribuir isso a algo externo. Ou que às vezes é um alimento, é um suplemento. Ou às vezes até uma água com limão, bicarbonato, algumas misturas que eles fazem de líquidos que diz que vai platina, íons, vai alcalizar o sangue, que vai mexer no pH do sangue. Então assim, o pH do sangue é muito curtinho. Se você mexer, você vai entrar numa acidose e você vai para UTI. Então você não mexe naquele pH. Então, assim, são coisas que vão aparecendo, vai continuar aparecendo, e aí cabe a qualquer um procurar o conhecimento correto, né? Aquele profissional que vai lhe ajudar, não por ele ter mais seguidor no Instagram, e sim se ele se baseia na ciência ou não. Pela valia profissional dele, de fato. E se ele pratica também, né? Isso é legal. Nós dois aqui, a gente tá ali praticando esporte, a gente tem a vivência, então quando a gente fala de esporte, a gente aplica no dia a dia, a gente sente. É diferente do profissional que está só em sala de aula. Ele vai ter o conhecimento, mas a teoria, né? Na teoria. Mas é importante praticar também, porque às vezes a teoria, quando você joga para uma pessoa, pode funcionar e para aquela outra pode causar um colateral. E você testando, você vivenciando naquele meio, você tem mais capacidade. É porque se trata de individualidades, né? Não só da individualidade biológica, que é de como cada indivíduo se relaciona com o seu meio e com a sua prática esportiva, mas também justamente desse meio, por esse meio que o indivíduo está inserido, também ser particular a ele, é muito uma questão de tentativa e erro, só que é uma tentativa e erro que ela tem que ser embasada na ciência, justamente para que as coisas não percam as estribeiras. A gente já tem alguns desfechos que são esperados para determinadas condutas, e com cada paciente vai ser igual? Não vai ser igual, mas só que a gente já tem uma faixa probabilística ali do que vai acontecer, que é justamente onde os estudos que são feitos com seriedade, que a gente analisa, levam a gente a acreditar, fazendo tal conduta, o desfecho vai ser esse aqui, ou pelo menos vai ser perto disso. Da mesma forma como o treinador estrutura o treinamento, da mesma forma como o nutricionista faz a dieta, como o médico faz a conduta do seu paciente. A gente abordou aqui algumas questões sobre fisiologia, sobre a medicina, sobre a nutrição, sobre mercado de trabalho, estudos, bem nutrição. Foi um papo bem amplo. Se eu tiver algumas considerações aí a fazer, Doc, pode ficar à vontade que a gente vai já encerrar aí. Pronto, é que eu sempre falo assim, quer começar na atividade física,
comece hoje, não precisa imediatamente procurar o profissional para lhe orientar. Então, assim, comece por aquilo que é seguro, que é mais tranquilo, comece numa caminhada, vá na academia, que vai ter o profissional ali lhe ajudando por fora, mas comece, não deixe para o carnaval, não deixe para a segunda-feira. O dia de começar é o dia de hoje, independente da idade. Então, você tem vários exemplos de pessoas com 50, 60 anos que começaram a correr, começaram a musculação e hoje estão super bem. Posso até dar o exemplo como o Drauzio Varela, começou a correr maratona com 50 e poucos anos, hoje está com 80 e ainda corre. Então, assim, independente da idade, comece logo. Você vai atingir um ápice ali, você vai se empolgar, você vai gerar uma aderência àquela atividade física, àquele esporte, e aí você vale a pena procurar os profissionais. Vai conhecer um novo ambiente. Vai conhecer um novo ambiente, você vai conseguir inserir aquilo na sua rotina, então você vai acostumar como acordar para escovar o dente, você vai acostumar a acordar para ir treinar, e aquilo inicialmente não vai ser prazeroso muitas vezes, depois vai se tornar natural. Depois se torna natural, como aqui nós dois não podemos ficar uma semana sem correr, sem pedalar, que a gente sente falta. É que dá problema. É que dá problema. Então, assim, comece logo e pegou gosto, procure o profissional para ajudar, para você não abandonar, porque o melhor remédio é o exercício físico. É o exercício físico. Complementando um pouquinho a fala do Doc, pessoal, também gostaria de colocar um comentário nessa esteira, que é de não espere as circunstâncias ideais para começar. Ele falou, vá atrás, movimente-se. Seja na sala de casa você levantando e sentando do sofá para conseguir estimular o movimento das suas articulações, vá até uma academia, algum centro de musculação que tem aí perto da sua casa, caminhe na calçada em um horário que seja agradável. Suba as escadas do apartamento. Suba as escadas do seu apartamento e uma vez que pegar o gosto, que você sentir que aquilo realmente está lhe trazendo uma melhora, que de fato traz, então você vai buscar organizar, periodizar, porque o que acontece com algumas pessoas é de justamente sentir que há uma necessidade de começar esse movimento, já querer começar essa atividade física com muita intensidade, aí isso gera um aumento de volume, aumento de estresse que o seu corpo não estava acostumado, e aí uma lesão, ou então um cansaço, às vezes a sua imunidade baixa, você é acometido por alguma doença. Então comece com calma, comece com constância, comece. Nossa mensagem hoje é essa. Me despeço aqui como anfitrião, agradecer ao Dr. Gustavo como convidado. Pronto.